Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula? Hoje nós vamos estudar regência nominal. Antes de entrarmos no conteúdo propriamente dito, vamos bater um papo? Olha só, importante para que tu entendas a regência nominal na sua totalidade, que tu já tenhas estudado classe gramatical e transitividade verbal. São pré-requisitos para uma melhor compreensão da regência nominal, beleza? E antes de nós entrarmos na regência nominal também propriamente dita, vamos prestar atenção a 3 orientações? Bora lá? Para o melhor entendimento dos estudos, siga as dicas a seguir. A primeira dica: ative o modo estudo. Encare esse momento com seriedade. Se puder, vá para um lugar silencioso ou então torne silencioso o lugar onde está. Desligue o celular, o rádio, a televisão, certo? Assuma a responsabilidade, ok? Desconecte-se principalmente das redes sociais. Então, foco, pessoal. Encare este momento como se fosse uma aula presencial diante do professor. Então, a segunda dica, né, vai contemplar isso aí. Pegue papel e caneta anotando tudo que julgar interessante e relevante, voltando sempre à explicação quando precisar, ok? Então, olha só, encare esse momento com seriedade. Pega papel, caneta, um caderno, pausa o vídeo e copia no caderno tudo que tu julgar importante, ok? Terceira dica, ao final do estudo, repita toda a matéria se preciso, até pegar bem o conteúdo. Pessoal, é repetição, é assim que se aprende. Após o término, faça um resumo de tudo que aprendeu e também faça mapas mentais, deixando-os onde veja frequentemente. Então, estuda todo o conteúdo, anota, pega caneta colorida, caneta azul, preta, vermelha, verde, começa a utilizar as cores a teu favor. Isso facilita bastante a memorização, ok? Aí dá pausa no vídeo, copia no caderno, vê se tu entendeste muito bem o conteúdo e aí depois que terminar faz um resumo, faz uma síntese. Cada resumo que tu fizeres já vai ser um pouco do conteúdo apreendido. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá então, vamos para a regência nominal. Para entender a regência nominal, eu procuro sempre chamar a atenção do aluno para a origem das palavras, etimologia. Uma ciência, a parte da ciência que estuda a origem da palavra. Ok? De onde veio regência nominal? Vamos pegar essa parte e vamos analisá-la isoladamente? Olha só, a palavra regência veio do verbo reger. Tá? Então, regência veio do verbo reger. E o que é que significa reger? Reger significa governar, reinar ou exercer o ofício de rei, de chefe. Ou seja, reger então é comandar, é ordenar, é governar, é mandar. Olha só que importante, pessoal, e que interessante. Através do estudo da etimologia, tu vais melhor compreender o conteúdo de regência, e não somente de regência. Eu costumo dizer o seguinte, uma parte da explicação da coisa já está no nome da coisa. Então, olha para as palavras com olhos de ler e não com olhos de ver. Beleza, pessoal? Vamos lá? Taca ali pau, então. Vamos dar-lhe para não tomar-lhe. Perfeito? Então, olha só, reger é comandar, é ordenar, é governar, é mandar. Vamos ficar com esse último conceito, tá? Do verbete. Então, reger é mandar. Beleza? Mas, Denis, por que é que reger significa mandar? Por que isso? Vamos lá, vamos à etimologia? Então, olha só, reger significa mandar porque este verbo, né, e as demais palavras advieram do latim rex. Então, lá no latim, aquele idioma falado pelo antigo povo romano, né, havia este vocábulo, este radical latino, rex. E sabe o que rex significa em latim? Rei. Olha que interessante. Então, por isso que reger é mandar, porque veio lá do latim rex, né? Rex nos deu rei, assim como lex nos deu lei, lex legis, né? Então, lex, lei, né? Rex, rei, beleza? Tranquilos? E olha só que interessante, olha que curioso, deste vocábulo latino, deste radical latino, também advieram as palavras regis e regina, que já existiam no latim. Sabiam disso? E regis e regina significam, respectivamente, rei e rainha. Então olha que interessante. Então, Regis e Regina. Imagina um casal, né? Eles moram junto, né? Eles têm uma casa e eles são, literal e etimologicamente, o rei e a rainha do lar. Beleza? Tranquilos? Vamos lá então. Rex também nos deu Tyrannosaurus Rex. Lembra do Jurassic Park? Então vamos decompor essa expressão para entendê-la melhor. Olha só, tirano é malvado, né? Tirano mesmo, né? Malvado. Sauro quer dizer lagarto. Sabia disso? Por isso o olho de Sauron, lembra ali do filme O Senhor dos Anéis? Tinha o olho de Sauron, aquele olho de Ofídio? Então olha só, tirano quer dizer malvado, tirano mesmo. Sauron quer dizer lagarto e Rex quer dizer rei.
Então, Tyrannosaurus Rex, o rei dos lagartos tiranos ou o rei tirano dos lagartos. Entendeu? Tranquilo? Beleza? Vamos lá então. E, pessoal, outro ponto também muito importante que vai pavimentar a tua nomeação, a curiosidade. Tu tem que ser curioso. Então, tu já deves ter olhado essa inscrição no Santo Madeiro diversas vezes. Mas sabes o que ela significa? E tu já foste atrás, já perguntasse para alguém que saiba? Então agora eu vou te explicar. Então, INRI, né? Quando Jesus foi condenado, Pôncio Pilatos mandou escrever em latim a razão da sua pena. Iesus Nazarenus Rex Iodorum. Ou seja, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Olha o R ali de regência, que é o que nós estamos estudando. Beleza, pessoal? Veio lá do latim Rex. Então, olha bem, Iesus Nazarenus Rex Iodorum. Tranquilo? Beleza? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Em que momento da tua vida tu já ouviu falar na palavra regência? Faz uma análise mental aí. Quando é que tu já ouviste essa expressão regência? Já deves ter ouvido no teu dia a dia. Não sei se já prestasse atenção, mas tu já deves ter ouvido algumas vezes. Por exemplo, em concertos musicais. Concerto com C. Lembra? Isso já caiu várias vezes em concurso. Beleza? Olha só, canção é com C cedilha, né? O C cedilhado. Então, canção com C, concerto com C. Entendeu a lógica? Concerto com S é consertar, é arrumar. Beleza? Então, olha só, tu já deves ter visto orquestra sinfônica ou filarmônica sob a regência do maestro tal. Qual é a diferença aqui, só uma curiosidade, entre filarmônica e sinfônica? A sinfônica cobra para a sua apresentação e a filarmônica, composta pelo grego philos, aquele que gosta de filosofia. Lembra? Sofia quer dizer conhecimento, philos é aquele que gosta, então aquele que gosta de conhecimento. O que é sinfônica? Uma orquestra filarmônica é aquela que gosta da música, da harmonia e faz a apresentação sem cobrar nada. Seria essa a diferença, tá? A sinfônica cobra e a filarmônica não. Tranquilo? Isso aí já vai para tua bagagem cultural. Beleza? Vamos lá então. Já deve ter ouvido também a expressão, a palavra regência, naquele conteúdo de período regencial do Brasil. Lembra quando Dom I abdicou do trono? Ele andou fazendo lá algumas cagadinhas. E aí o que houve? Pediram a cabeça dele, ele abdicou do trono. Tá? O de menor, o Dom Pedro II, não podia assumir porque ele contava a época com 7 anos. Ele era menor de idade, como é que ele vai assumir a regência do Brasil, esse imperador? Aí o que fizeram? Escolheram 3 pessoas para dominar, para governar o país. A regência trina, né? Depois a regência una, né? Lá com Feijó, né? Mas isso aí não vem ao caso. Então olha só, período regencial do Brasil. Por que período regencial? Os que estavam comandando o país, eles não pertenciam à linhagem real. Dom Pedro I abdicou, aí quem deveria assumir era Dom Pedro II. Entretanto, Dom Pedro II contava somente com 7 anos de idade. E quem é que ia vir lá de Lisboa, né? Lá de Coimbra, lá de Portugal para cá? Imagina esse fim de mundo, né? Portugal, devido à expansão ultramarina, às conquistas ultramarinas, gozava de uma efervescência cultural, né, fantástica, com excedente. Quem é que ia querer vir de Portugal para cá com problema de segurança por causa dos índios, problema de saúde por causa da febre amarela, febre tifoide, cachumba, sarampo, varíola, né? Problema de saneamento básico, problema de educação? Não mudou muito, né? Mas que bem, não mudou muito. Mas é isso aí, cara. Quem é que queria vir de lá pra cá? Então o que fizeram? Escolheram já 3 pessoas que estavam aqui. Né? A regência trina, 3 que estavam dominando, estavam regendo o Brasil. E esses eram, então, como eles não pertenciam à linhagem real, eles não podiam ser chamados de imperadores. Então deram-nos o nome de regentes. Beleza? Tranquilos? Então tu já ouviste falar regência nesses 2 momentos. Então o que é regência? Regência é mandar. É isso que eu quero que tu pegues. Beleza? Tranquilos? Vamos lá? Vamos dar-lhe para não tomar-lhe. Ok? Então olha só, e nominal? O que significa nominal? Vamos por partes, como diz a Matsunaga. Olha só, regência nominal. Por que regência nominal? Regência nós sabemos que é mandar. E nominal? Cara, nominal relativo a nome. Como assim, Denis? O que é um nome? Pessoal, olha só. Nome, simplificando, é tudo que não é verbo. What? Como assim? Vamos por partes, calma lá, tu vais entender, tá? Presta bem atenção, vamos por partes. Olha só, vamos fazer a divisão de todas as palavras da língua portuguesa em 2 grandes categorias? Lembra das classes gramaticais? Então nós vamos dividir todas essas 10 classes gramaticais em 2 grandes categorias.
os verbos e os nomes. Beleza? Como assim, Denis? Verbo e nome? Vamos lá, tu vais entender. Olha só. Nós temos as 10 classes gramaticais. A exceção do verbo, o resto é genericamente chamado de nome. Entendeu? Então olha só, vamos extrair o verbo e o que sobrar é genericamente chamado de nome. Entenderam? Então vamos simplificar. O que é verbo? Eu não preciso entrar no conceito, tá? Verbo é aquela palavra que expressa estado, né, ação, situando-a no tempo, é a única que pode ser conjugada e possui sujeito. Eu não preciso entrar nessa parte teórica. Não, vamos deixar esse conceito de lado. Conceito só quando for necessário, tá? Então olha só, o que é verbo? Como só essas duas grandes categorias, né? Nós dividimos as 10 classes gramaticais nessas duas grandes categorias, vamos simplificar. O que é verbo? Tudo que não é nome. E o que é nome? Tudo que não é verbo. Entenderam? A negação de um é automaticamente a afirmação de outro. Beleza? Vamos lá então? Imaginem só, para vocês terem uma ideia da importância do verbo, tentem imaginar uma gangorra na qual nós tenhamos o verbo de um lado e os nomes de outro. Olha a importância do verbo. Cara, domina o verbo. O verbo é fundamental, ok? Dominando o verbo, assim, ó, tu vais dominar a língua portuguesa, certo? Principalmente a transitividade. Se tu tens dúvidas acerca da transitividade neste momento, pausa o vídeo e procura aulas sobre transitividade. Eu tenho uma lá no meu canal. Procura lá transitividade e estuda. Beleza? Tranquilos? Vamos lá então. Então nós dividimos todas as palavras do idioma em duas grandes categorias. Os verbos e os nomes. Certo? O que é verbo? Tudo que não é nome. O que é nome? Tudo que não é verbo. Beleza? Mas olha só, dessas 9 classes gramaticais remanescentes com a extração do verbo, nós vamos ficar só com 3 neste momento. O substantivo, o adjetivo e o advérbio. Beleza? Então olha só, nós temos os verbos e os nomes. Mas desses nomes, os que nos interessam neste momento são 3. O substantivo, o adjetivo e o advérbio. Beleza? Tranquilos? Vamos lá então. Então olha só, sob essa perspectiva etimológica, o que é regência nominal? Cara, barbada. Se regência é mandar e nominal relativo nome, então regência nominal é quando o nome manda. Entenderam a lógica? Então é quando o nome manda. Tranquilo? É isso que eu quero que vocês peguem, tá? Manda? Mas como assim, Denis? Quando o nome manda? Manda o quê? Vamos lá então. Simples. Regência nominal é quando o nome manda aparecer uma preposição. Certo? Então vamos simplificar? Olha só, o que eu quero que tu memorize? Que regência é mandar. Por que regência é mandar? Veio lá do latim rex. Lembra dessa viagem etimológica que nós fizemos aí, essa elucubração etimológica? Então regência é mandar, tá? E o que é regência? Mas mandar o que, Denis? Aparecer uma preposição ou não. É isso que eu quero que tu pegues. Então regência é a possibilidade de mandar aparecer ou não uma preposição, certo? Tranquilos? Então é isso que eu quero que tu pegues. O que é regência? É mandar. Regência nominal é o nome que manda. Mas manda o quê? Aparecer uma preposição. Então regência nominal é quando o nome manda aparecer ou não uma preposição. Neste contexto que nós estamos estudando, quando ele manda aparecer uma preposição. Tranquilos? Vamos lá então. Como assim, Denis? Olha bem para essa tabela. Nós temos o jogador não acha. Esse verbo achar, ele pede preposição? Ele não pede, né? Dependendo do contexto, ele não pede. Quem acha, acha alguma coisa. E vamos colocar um substantivo feminino do outro lado, na coluna, na outra coluna dessa tabela. Vamos colocar a palavra chuteira. Chuteira pede artigo? Pede. Então o jogador não acha a chuteira. Quem acha, neste contexto, quem acha, acha alguma coisa. Né? Não pede preposição. Ok. Agora vamos preencher todas essas linhas com o substantivo feminino chuteira, o substantivo que pede o artigo. E agora vamos alterar os verbos da coluna da esquerda. Vamos substituir o verbo achar pelo verbo necessitar. Olha só, o jogador não acha a chuteira. Quem não acha alguma coisa. O jogador não necessita da chuteira. Quem não necessita de alguma coisa. Esta palavra pede uma preposição, não pede? Ou seja, ela manda aparecer uma preposição. Ok? Se eu substituir por um outro verbo, o verbo confiar. O jogador não confia na chuteira. Quem confia, confia em. O em mais o a me dá um na. Beleza? Vamos substituir agora por o jogador não perguntou pela chuteira. Quem não pergunta por alguém. Então essa palavra, essa expressão em azul, este vocábulo em azul, manda aparecer a preposição. Beleza? O jogador não tem necessidade da chuteira. Quem tem necessidade de. O jogador está acostumado com a chuteira. Quem está acostumado com alguma coisa. O jogador não fica longe da chuteira. Quem fica longe de. Beleza? Então olha só, o que nós temos nessa coluna da esquerda? Olha para todos eles.
todos esses elementos que estão em azul em cada uma dessas linhas. A eles dá-se o nome de termo regente, certo? O termo regido é aquele que é antecedido da preposição. Isso é muito importante. Olha bem, o que é o termo regente? É aquele que manda ou não aparecer uma preposição. Escreve aí no teu caderno, anota. Toma nota disso aí, seu cáspita. Presta atenção. Olha com olhos de ler. Então dá pausa no vídeo, copia algumas dessas frases e faz a anotação. Não fica olhando a videoaula como se fosse série da Netflix. Toma vergonha nessa cara. Ué, mas que bem... Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Eu conheço vários alunos que estiveram aí onde tu estás, com muita dificuldade, com muita dúvida, muitos alunos que fazem esse ar de perplexidade quando eu enuncio alguma regra. Eu já vi vários alunos, eu tenho experiência com isso, eu trabalho há anos com língua portuguesa, beleza? Eu já vi vários alunos aí onde tu estás, sentado onde tu estás, ouvindo o que eu estou falando e também com olhares de perplexidade e com um dos sentimentos que é o pior que nós podemos ter, o de impotência, o de pensar que nunca vai entender. Cara, eu nunca vou aprender língua portuguesa. Cara, assim, ó, não existe nunca. Tira isso do teu vocabulário. A mudança começa com a palavra é muito importante. O que antecede a palavra é o pensamento. Então começa a mudar teu pensamento, cara. Começa a mudar. É difícil? É, mas não é impossível. Eu já vi vários alunos que estiveram aí onde tu estás, com essas mesmas dúvidas, com esse mesmo ar de perplexidade, com esse mesmo sentimento de impotência, e hoje eles estão nomeados, cara. Por que tu não? Acredita em ti. Senta a bunda na cadeira. A única diferença entre eles que foram nomeados e tu, a única diferença entre eles e tu que estás estudando, eu não vi ainda, mas eu acredito que aquele tecido epitelial que reveste os glúteos deles estão mais calejados que os teus. Eu tenho certeza disso. Então, cara, estuda, confia em ti, acredita em ti, senta a bunda na cadeira e vai estudar, ok? É difícil, mas não é impossível. Quem está estudando está na fila, isso é a coisa mais certa que eu já ouvi. Eu conheço alunos que passaram estudando para o primeiro concurso, concurso ferroso com a Polícia Rodoviária Federal, mas conheço alunos que passaram estudando 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quem está estudando está na fila, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu time. Então começa acreditando em ti, mas não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Senta a bunda na cadeira, toma vergonha nessa cara, para de ficar te vitimizando e vai estudar, beleza? Bora lá então. Então voltemos aí para a tabela, olha só. Nós temos na coluna da esquerda o termo regente, ou seja, aquele que manda ou não aparecer a preposição. Na coluna da direita nós temos o termo regido, que é aquele que será antecedido da preposição. Certo? Tranquilos? Então olha só, e o que complementa um termo regente, né, o termo regido, é chamado de complemento. Lembra do complemento verbal lá da transitividade? O objeto direto e o indireto? Então olha bem, quem não acha alguma coisa, objeto direto. Quem não necessita de alguma coisa, objeto indireto. E o que é o objeto direto e o objeto indireto? O que são eles? Eles são complementos. Beleza? Tranquilos? Complementos verbais. Objeto direto e indireto, complementos verbais. Por quê? Complementam um verbo. Beleza? Então olha bem, presta bem atenção a essa nomenclatura. Termo regente é aquele que manda ou não aparecer preposição. Termo regido é aquele que é antecedido ou não dessa preposição. Beleza? São chamados de complementos, ok? Agora vamos juntar tudo isso aí para melhor entender a parte de regência nominal. O que ela é especificamente? Vamos lá? O jogador não necessita da chuteira. Olha para essa expressão, para este vocábulo. Quem necessita de alguma coisa. Essa palavra pede uma preposição, não pede? Essa palavra é um verbo. Ou é um nome? Nome não é um verbo. O jogador não necessita. Eu não necessito. Tu não necessitas. Ele não necessita. Né? Da chuteira. Este é um verbo. Agora olha só, esse verbo tem sentido completo? Quem necessita de. Ele não tem sentido completo. Ou seja, ele deixa passar um complemento. Então ele é chamado de verbo transitivo. Por que transitivo? Transire, lá do latim, estuda transitividade, tá? Trans, deixa passar, trans através de, tá? Translúcido, deixa passar a luz, beleza? Transportar, portar através de, então trans quer dizer através de. Então é um verbo, por quê? Porque não é nome. Por que transitivo? Trans, porque deixa passar um complemento. E por que indireto? Porque diante deste complemento ele manda aparecer uma preposição. Então ele é chamado de verbo transitivo indireto por causa disso. Verbo, porque não é nome. Transitivo, por trans, porque deixa passar um complemento.
indireto porque diante deste complemento ele pede uma preposição. Beleza? Agora olha para o termo regido. Ele é chamado de objeto indireto. Por que objeto indireto? Porque ele está complementando um verbo transitivo indireto. Beleza? Tranquilos? Pegou bem? E o que é o objeto indireto se não um complemento verbal? Beleza? Agora olha só, o jogador não tem necessidade da chuteira. Qual é o termo regente, o que manda aparecer preposição? É esse vocábulo aqui, não é? Necessidade. Quem tem necessidade de alguma coisa. Então o termo regente é esse aí. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Esse termo regente aí é um verbo ou é um nome? Cri, 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 cri. E aí? É um verbo ou nome? É um verbo? Não, não é um verbo. Se não é um verbo, é um nome. Mas por que é o nome deles? Agora vamos lá, vamos raciocinar. Olha só. Primeiro, é um nome porque não é verbo. Tá, e como é que eu vou saber que não é um verbo deles? Olha só. Pega o verbo necessitar, no infinitivo, tá? Pega o verbo necessitar e conjuga ele. No presente, todos os dias eu necessito, todos os dias tu necessitas. No pretérito imperfeito, antigamente eu necessitava, antigamente tu necessitavas. Pretérito perfeito, ontem eu necessitei, ontem tu necessitaste, ontem ele necessitou. Pretérito mais perfeito, eu necessitara, tu necessitaras. Futuro presente, eu necessitarei, eu necessitaria. Pretérito imperfeito subjuntivo, se eu necessitasse, quando eu necessitar. Olha só, tu vais conjugar o verbo necessitar em todos os tempos e modos e tu não vais encontrar este vocábulo necessidade. Tu não vais encontrar. Ele não está no passado, ele não está no presente, ele não está no futuro, ele não está no indicativo, ele não está no subjuntivo, ele não está no imperativo. Então ele não está em nenhum tempo e modo verbal, em nenhuma das formas nominais. Então se eu não consigo encontrá-lo, ou seja, isso está me dizendo que ele não é um verbo. E olha bem, necessidade tem sujeito? Olha bem, o jogador não necessita. O jogador necessidade? Não dá, não tem sujeito. É só o verbo que tem sujeito. Entenderam? Então necessidade, por causa disso, é um nome. Eu não consigo encontrar na conjugação verbal este vocábulo. E mais, o jogador não tem a necessidade. Não tem uma necessidade. Não tem esta necessidade. Entenderam? Eu consigo fazer acompanhar essa palavra de determinantes. Artigo, pronome, numeral. Isso é característica do substantivo. Então, se isso não é um verbo, isso é um nome. Beleza? Agora olha só, esse nome tem sentido completo? Se eu disser assim, ó, tio, não tem necessidade. Aí vai perguntar, necessidade de quê, Denis? Então esse é um nome transitivo. Por que nome? Porque não é verbo. Por que transitivo? Porque deixa passar um complemento. Lembra lá da transitividade? É importante que se estude a transitividade. Então, por que nome, Denis? Porque não é verbo. Por que transitivo? Trans, porque deixa passar um complemento. E por que nome transitivo indireto? Porque ele deixa passar um complemento antecedido de preposição. Olha para o termo regido. Entenderam? Então, olha só que interessante. Olha bem para isso aí. Leia com olhos de ler. Né? Mas, Denis, eu nunca ouvi falar disso. Nome transitivo indireto? Eu também não vi nenhuma gramática abordar essa nomenclatura, tá? Mas para mim faz muito sentido. Não sei por que a gramática não adota. Eu os chamo de nomes transitivos indiretos. Tu aprendeste até aqui que o verbo mandava aparecer preposição, lembra? Verbo transitivo indireto. Agora tu vais ampliar o teu campo linguístico. Tu vais ver que não é somente o verbo que possui a faculdade de mandar ou não aparecer preposição. Existem outras palavras que não são verbos, portanto são nomes, que possuem também essa possibilidade de mandar aparecer preposição. A esses nomes eu nomeio de nomes transitivos indiretos. Entendeu a associação? Agora olha para o termo regente. Esse termo regente está complementando o nome, não está? Então ele é um complemento nominal. Entendeu a lógica? Olha para a frase acima. Complemento verbal. Complementa um verbo. Complemento nominal. Complementa um nome. Olha que barbada. Entendeu a lógica? Cara, está tudo interrelacionado, está tudo imbricado. Só tem de botar cachola para funcionar, cara. Começa a olhar para as palavras com olhos de ler, seja curioso, bota o dedo em cima e pergunta de onde veio, por quê, para quê e como isso pode me ser cobrado. Tranquilo? Vamos lá então, certo? Então complemento nominal por causa disso. O jogador não necessita da chuteira. Esse necessitar nós já vimos que é um verbo transitivo indireto. Quem não necessita de alguma coisa, certo? E aquele termo em vermelho, né, o termo regido, é um objeto indireto. Agora observa essas três frases. O jogador não tem necessidade da chuteira. O jogador não está acostumado com a chuteira. O jogador não fica longe da chuteira. Olha só que interessante.
Quem tem necessidade de. Quem está acostumado com. Quem não fica longe de alguma coisa. Observa essas palavras aí, esses termos regentes. Necessidade nós já vimos que é um substantivo. Agora, olha bem, o jogador não está acostumado. A jogadora não está acostumada. Essa palavra aí variou de gênero. Então, essa é um termo variável. Ela é uma das 6 classes gramaticais variáveis. Artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral e verbo, tá? Olha bem, acostumado é uma característica do jogador. O jogador está acostumado. A jogadora está acostumada. Se é uma característica de um substantivo, é um adjetivo. O jogador não fica longe da chuteira. Onde o jogador não fica? Longe. Você responde a pergunta onde, né? É um advérbio. Lembra das classes gramaticais? É muito importante estudá-lo, tá? Então olha bem para essas frases. Nessas 3 últimas frases, nós temos 3 nomes que pedem preposição. E quais são eles? O substantivo, o adjetivo e o advérbio. Então existem alguns substantivos, alguns adjetivos e alguns advérbios que pedem preposição. Beleza? Aí esses eu nomeio de nomes transitivos indiretos. Entendeu a lógica? Tranquilos? Agora olha bem para a primeira frase. Nós temos um complemento verbal. Por que complemento verbal? Simples. Complementa um verbo. E se nessas 3 frases os elementos em vermelho estão complementando um nome, como é que eles são chamados? Complemento nominal. Entendeu de onde veio essa nomenclatura complemento nominal? Tranquilos? Agora olha só, qual é a diferença entre regência verbal e regência nominal? Nós já vimos que regência é mandar ou não aparecer preposição, não é? Então, na regência verbal, o termo regente é um verbo. Os alunos necessitam de auxílio. Quem necessita, necessita de. O termo regente é um verbo. Na regência nominal, o termo regente é um nome. Nada mais lógico, né? Quem tem necessidade de. Então, qual é a diferença entre regência verbal e regência nominal? Primeiro, qual é a semelhança? Os dois mandam ou não. Mas mandam ou não que eles aparecer uma preposição. Regência verbal é quando o verbo manda ou não aparecer uma preposição. Regência nominal é quando o nome manda ou não aparecer uma preposição. Então, a diferença entre complemento nominal e objeto indireto é simples. Qual é a semelhança? Ambos têm preposição. Qual é a diferença? O termo regente. Se o termo regente for um verbo, de auxílio, na primeira frase, é um objeto indireto. Se o termo regente for um nome, como na segunda frase, de auxílio é um complemento nominal. Entendeu a lógica? Tranquilos? Beleza? Bom, olha só, o que interessa de regência nominal é até aqui, ok? Nosso conteúdo praticamente já terminou. Eu vou passar um pouco da folha. Eu vou te dar algumas informações um pouquinho mais técnicas do complemento nominal. É bem difícil a diferença entre complemento nominal e adjunto nominal, mas isso aí nós vamos deixar para o final do curso, tá? Então vamos por partes. Com o andar da carruagem, as abóboras vão se acomodando, tá? Então, quem está começando a estudar agora, quem tem muita dificuldade, dá uma revisada, faz uma revisada de tudo isso que nós vimos, copia, dá um pause, qualquer dúvida pode me enviar, tá? Agora, quem já é um pouco mais estudado, quem já está estudando há um certo tempo, né, o que vai vir agora é uma informação um pouquinho mais sofisticada, tá? Vamos lá? Mesmo aquele que começou a estudar agora, que já dominou até aqui, que está tranquilo, ok, avança um pouco e estuda o que vem a seguir, porque isso aí vai ficar rodando em segundo plano na tua cabecinha. Quando nós estudarmos mais adiante nas funções sintáticas a diferença entre complemento nominal e adjunto nominal, aí já vai ajudar mais um pouco, tá? Mas essa informação é para aquele aluno um pouquinho mais avançado, beleza? Vamos lá então. Considerações sobre o complemento nominal. Tá? É um nível mais avançado, te liga, tá? O complemento nominal, juntamente com o adjunto nominal, cujo estudo não é objetivo no momento, não é o foco, é função sintática que só é encontrada dentro de outras funções sintáticas. Seria um tipo de subfunção sintática, como diz o professor Cláudio Moreno, de Porto Alegre. Né? Interessante essa visão. Não seriam funções sintáticas, seriam subfunções sintáticas. Ué, mas por que, Denis? Porque o complemento nominal e o adjunto nominal, eles vêm embutidos dentro de outra função sintática. Sempre, tá? Como assim? Por exemplo, a preservação dessa espécie deve ser mantida. Observe essa frase. A preservação dessa espécie deve ser mantida. O que é que deve ser mantida? A preservação dessa espécie. Isso aí é o sujeito, não é? Beleza. Olha só, o núcleo desse sujeito é preservação. Dessa espécie é um complemento nominal, porque está complementando o nome preservação. Então, o complemento nominal pode vir dentro de um sujeito. O complemento nominal pode vir dentro também de um predicativo de sujeito. Paulo é diferente do irmão. Olha o verbo de ligação, o verbo ser. Diferente é uma característica de Paulo.
Então, Paulo é diferente do irmão. Diferente do irmão é um predicativo do sujeito. E dentro desse predicativo do sujeito eu tenho um complemento nominal. Quem é diferente de. Mas, Denis, que coisa mais complicada isso. Como é que eu... Se a banca me pedir, como é que eu vou acertar uma questão assim, cara? Tchê, olha só que interessante. Não te apavora tanto, né? Olha só, se a banca sublinhar diferente do irmão, tu vais anotar, né, tu vais marcar nas alternativas a resposta correta como predicativo do sujeito. Se a banca sublinhar somente do irmão, aí é um complemento nominal. A preservação dessa espécie deve ser mantida. Se a banca sublinhar toda a expressão, a preservação dessa espécie, tu vais indicar como sujeito. Se a banca sublinhar dessa espécie somente, tu vais marcar como complemento nominal. Então não te preocupa, ou virá marcada toda a expressão ou somente uma parte dela. O aluno tem direito à prova de recuperação. Quem tem direito a alguma coisa. Olha só, tudo aquilo ali é um objeto direto. Quem tem alguma coisa. É um VTD, não é? O aluno tem. Quem tem alguma coisa. Tem o quê? Direito à prova de recuperação. Tudo isso aí é um objeto direto. E dentro desse objeto direto eu tenho um complemento nominal. Olha que coisa louca. Interessante, né? Tu não deve estar achando tanto, mas não precisa gostar, só tem de saber, tá? Tranquilo? Então, como eu te disse, é uma informação mais avançada, tá? Eu preciso da arrumação da sala ainda hoje. Quem precisa, precisa de. Tudo aquilo ali é um objeto indireto. E dentro desse objeto indireto eu tenho um complemento nominal. Eu tenho saudade do respeito ao professor. Quem tem alguma coisa. Olha o verbo ter ali. E eu tenho todo o objeto direto, tá? Se a banca sublinhar tudo aquilo ali, objeto direto. Se a banca sublinhar somente do respeito ao professor, vai marcar como complemento nominal. Se a banca sublinhar somente ao professor, olha que coisa louca, um complemento nominal embutido em outro complemento nominal. É possível sim, tá? Eu moro longe da escola, tá? Eu moro longe da escola, olha só. Quem mora longe de alguma coisa. Tudo aquilo ali é um adjunto adverbial. Onde eu moro? Longe da escola. Adjunto adverbial, aliás, tá? Adjunto adverbial. Dentro desse adjunto adverbial eu tenho um complemento nominal. Certo? E aqui tem uma observação que tu vai dar uma lida depois. Como eu te disse, isso é mais sofisticado, tá? Dá um pause, dá uma lida nisso aí, tá? Tranquilo? Aqui, alguns substantivos, adjetivos e advérbios e as preposições que eles pedem. Admiração. Admiração não é um verbo. Mas, Denis, admiração expressa uma ação, cara. Isso, existem substantivos que expressam ação. Não é somente o verbo que possui essa possibilidade. Substantivos também expressam. Por exemplo, combate. O combate é o ato de combater. A luta é o ato de lutar. A arrumação é o ato de arrumar. A admiração é o ato de admirar. Beleza? Uma derivação imprópria lá na parte de morfologia. Certo? Então aqui nós temos alguns substantivos e as preposições por ele exigidas. Nós temos alguns adjetivos. Quem é acessível a. Quem é entendido em. Tudo que é necessário a alguém. Quem está acostumado a ou com. Pessoal, isso é uma lista exemplificativa, tá? Não é taxativa, não é só uma curiosidade. Alguns advérbios, perto de, longe de, e ali uma observação. É tendência o advérbio terminado em mente exigir a mesma preposição, porque tu sabes, né? Os advérbios derivados de modo, os adjuntos, os advérbios de modo terminados em mente, eles derivam da forma feminina do adjetivo. Por exemplo, rapidamente deriva de rápida. Então eu tenho a palavra rápido, eu feminilizo a palavra rápida e depois eu acrescento mente, tá? Então, nesse processo de formação, o advérbio terminado em mente, ele saiu de um adjetivo. E esse advérbio, a tendência dele é exigir a mesma preposição que pede o adjetivo. Por exemplo, quem está consciente de. Consciente é um adjetivo. Eu estou consciente da situação. Consciente é uma característica minha. Se é uma característica, é um adjetivo. Conscientemente, né, do que acontecia, conscientemente pede a preposição de, beleza? Tudo que é paralelo a, e paralelamente a. Esta rua é paralelamente a outra, beleza? Tranquilos? Pegaram bem aí? Sugiro que vocês deem uma revisada, anotem tudo, escrevam, copiem, façam mapas mentais, façam resumos e qualquer dúvida você me enviem, beleza? Só uma curiosidade aqui, uma outra curiosidade. Ele não assinou a proposta. Isso aqui é um complemento verbal, não é? Sem preposição. Quem não assina alguma coisa. Ele não necessita Ele não assinou a proposta. Ele não necessita da proposta. Quem não necessita de alguma coisa. É um outro complemento verbal. Olha bem esses dois complementos verbais. Eu tenho um complemento verbal sem preposição
e um complemento verbal com preposição. O complemento verbal sem preposição é um objeto direto. O complemento verbal com preposição é um objeto indireto. Como eu tenho dois complementos verbais, viu-se por bem diferenciá-los com um nome de objeto, direto ou indireto. Beleza? Agora olha só, ele tem necessidade da proposta. Quem tem necessidade de. Isso aqui é um complemento nominal. E complemento nominal só existe um tipo, com preposição. Tá? De modo geral, o complemento nominal é preposicionado. Olha bem para isso aqui, é só uma curiosidade. Porque tu pode perguntar o seguinte, complemento nominal, complementa um nome. Mas não tem dois complementos. O complemento verbal tem dois, um com e outro sem preposição. Complemento nominal só tem um? Sim, só tem um, geralmente com preposição. Tá? De modo geral, o complemento nominal é com preposição. Em casos muito raros, é que ele pode vir sem preposição. Beleza? Mas assim, ó, vamos deixar isso para mais adiante, é uma informação que não te é interessante, tá? Que não interessa para ti, para passar em concurso, tá? De modo geral, o complemento nominal é preposicionado, tá? Complemento verbal, nós temos dois. Então, por isso, viu-se por bem denominá-los de maneira diferente, objeto direto e indireto. Complemento nominal, como nós só temos um, para que nós vamos dar um nome para ele, um outro nome? Objeto direto, porque eu tenho dois complementos verbais, ou indireto. Agora, complemento nominal só tem um, então ele recebe esse nome de complemento nominal mesmo, tá? Espero que você tenha gostado da aula, ok? Espero que tenha sido satisfeita a vontade de vocês e a curiosidade de entender a regência nominal. E qualquer dúvida, eu estou inteiramente à disposição de vocês, ok? Mais adiante eu gravarei um vídeo de exercício mostrando como essas informações podem ser cobradas de ti em prova. Beleza? Tranquilos? É isso aí. Forte abraço e fiquem